Senado aprova 2 indicados do governo Lula para o Banco Central. Gabriel Galípolo vai assumir a diretoria de política monetária do BC. E Ailton Aquino, a diretoria de fiscalização. 8 governadores e quase 500 prefeitos vão a Brasília negociar a reforma tributária discutida no Congresso. O ator, diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa é internado depois de um incêndio no apartamento dele em São Paulo. A seleção brasileira feminina chega à Austrália para disputar a Copa do Mundo. A CBF convida Fernando Diniz para ser técnico interino da seleção masculina. Ele vai conciliar a função com o comando do Fluminense. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Seguros, conta com assistente de pagamentos, investimentos e muito mais. Com o Nubank você tem tudo o que precisa no app e N possibilidades na vida. Governadores e centenas de prefeitos estão em Brasília neste momento, negociando com deputados pontos da reforma tributária em tramitação na Câmara. 9 governadores e ao menos 460 prefeitos estão em Brasília em reuniões. Desde 1995, o Brasil faz sucessivas tentativas de reforma tributária. O governo e o relator da proposta afirmam que a reforma vai simplificar e melhorar de maneira gradual a cobrança de impostos. Governadores e prefeitos dizem ter medo de perda de autonomia e de arrecadação. Os governadores participaram de 2 reuniões, a primeira delas no Ministério do Desenvolvimento. A reforma ela toca em diversos pontos, acho que é majoritariamente acertado, o conceito todo bastante acertado. É claro, agora, como a gente vai sair de um sistema em que você tem uma autonomia maior de estados e municípios para um modelo em que a gente tem, abre-se mão de parte dessa autonomia em nome de uma melhor organização do sistema tributário. É importante votar bem na Câmara, né, para que a reforma chegando ao Senado, ela não pare. Né, porque no Senado você tem uma equidade, né, uma igualdade na representação. Se não chegar a reforma adequada, ela pode parar lá e não ser apreciada e votada. O brasileiro precisa de um novo sistema tributário nacional, mas nós precisamos de cuidar dos interesses de cada estado. Todos os estados buscaram sobreviver nessa selva de tributos e nesse caos tributário que a gente vive. A proposta prevê a unificação de 5 tributos, IPI, PIS e COFINS, que são federais, mais o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir e virariam o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Uma parte do futuro IVA seria gerenciada pela União e outra parte teria gestão compartilhada por estados e municípios. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que se busca um consenso para aprovar a reforma. Do ponto de vista do que os governadores estão colocando, que querem discutir a questão da centralização, a composição e os critérios de distribuição, o governo federal cede em alguma coisa, sentando e conversando, em compensação ganha em outras, porque nem pode ser a reforma do governo federal e nem pode ser a reforma dos governadores. Tem que ser a reforma do Brasil, do país, e, portanto, todos precisam ceder. A busca de um consenso também é prioridade do relator. Temos que pensar no nosso país. Eu não estou aqui defendendo o A nem defendendo o B. Essa é uma proposta que nasceu no parlamento e que está sendo construída com os municípios, com os estados e se discutindo com a União. Mas é uma proposta de interesse do país. À tarde, depois de uma reunião, o prefeito de Aracaju e presidente da Frente de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, disse que os municípios são a favor da reforma tributária, mas que estão pedindo mais diálogo, por isso defendeu o adiamento. Por que votar uma reforma até sexta-feira?
Por que não discutir, não debater e abrir para o debate? Uma reforma tributária boa é aquela que consegue o consenso de todos os entes. Não é que todos os entes ganhem, mas que todos os entes tenham consciência do que vão ganhar, do que vão perder e daquilo que vão deixar de fazer. Um grupo de 67 profissionais do setor financeiro e políticos divulgou um manifesto defendendo a reforma. Entre eles estão os ex-presidentes do Banco Central Afonso Celso Pastore e Armínio Fraga, os ex-ministros da Fazenda Maílson da Nóbrega e Guido Mantega, empresários como Jorge Gerdau, do Grupo Gerdau, e Pedro Passos, um dos fundadores da Natura. E políticos de diferentes correntes, como João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo, e Roberto Freire, presidente do Cidadania. A carta afirma que agora temos a melhor janela para a aprovação da reforma tributária, discutida há 35 anos, porque há um alinhamento político entre o Congresso, governo federal e a maioria dos estados e municípios, além do setor privado. A reforma tributária, segundo o manifesto, é uma oportunidade de deixar um legado de prosperidade. O relator tem recebido sugestões de mudanças no texto e tem debatido as propostas. O objetivo é vencer resistências e apresentar o parecer final assim que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pautar a votação em plenário. Um dos pontos em discussão é um mecanismo para que os impostos arrecadados em operações de compra e venda dentro de um determinado estado fiquem no próprio estado. E o que for arrecadado em operações interestaduais, por exemplo, um bem vendido por uma empresa no Rio de Janeiro para um consumidor em São Paulo, siga para o Conselho Federativo. Com esse mecanismo, o relator tenta superar as divergências com um grupo de governadores, do qual fazem parte Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Eles dizem que no texto atual, os estados perdem autonomia para gerenciar recursos. No fim da tarde, o relator teve mais uma rodada de debates com partidos. Nós estamos buscando uma solução que possa contemplar a todos. E o limite dessa solução é o não comprometimento do nosso sistema tributário novo com a adoção de um IVA. O IVA, nós não podemos ter um IVA estruturado que, por exemplo, não possibilite a garantia, né, de transferência e compensação dos créditos, por exemplo. Tanto dos municípios quanto dos estados e das empresas. Então esse é um ponto que é relevante, é caro para todos os entes da federação. Então qualquer solução que é proposta a gente tem que levar em consideração com muita tranquilidade, né? Parlamentares e governadores continuam discutindo a reforma tributária. Na agenda de votações também há outro projeto importante para o governo. O repórter Vladimir Neto está no Congresso e tem mais informações. Boa noite, Vladimir. Está presente no plenário. Deputado João Daniel, Boa noite, Ana Paula, Heraldo, boa noite a todos. Bom, esse esforço para viabilizar as votações segue agora à noite. O projeto que retoma o voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga conflitos entre contribuintes e o fisco, ia ser votado hoje. Mas o relator do projeto, o deputado Beto Pereira, do PSDB, ainda não conseguiu todo o apoio necessário ao texto e disse agora há pouco que a expectativa é que essa votação aconteça amanhã. O voto de qualidade dá poder de decisão ao representante do Ministério da Fazenda em casos de empate nas votações dos recursos. E uma lei aprovada pelo Congresso em 2020 prevê que o empate nas votações favoreça o contribuinte. E o Ministério da Fazenda quer rever essa regra para aumentar a arrecadação em até 50 bilhões de reais. O setor produtivo vê essa tentativa do governo de incluir o voto de qualidade como um grande retrocesso. A Frente Parlamentar da Agropecuária e a Confederação Nacional da Indústria afirmam que o CARF tem que ser imparcial, com equilíbrio entre contribuintes e o fisco nas discussões tributárias. Bom, essa e as outras propostas econômicas foram e continuam sendo discutidas hoje dentro e fora do Congresso. Neste momento, governadores e parlamentares estão em um hotel em Brasília discutindo pontos da reforma tributária. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse agora há pouco que continua ouvindo todos os setores da sociedade, governadores, prefeitos e empresários, em busca de um consenso para votar a reforma tributária até sexta-feira. Lira disse estar convencido de que ele e os líderes partidários conseguirão colocar a proposta de reforma tributária para ser votada até sexta-feira. Heraldo, Ana Paula.
Obrigado, Vladimir. O Senado aprovou com folga Gabriel Galípolo e Ailton Aquino para a diretoria do Banco Central. Eles foram indicados pelo presidente Lula. Futuro diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo foi até maio o braço direito do ministro Fernando Haddad, quando ocupou a secretaria executiva do Ministério da Fazenda. No governo Lula, foi também presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Ailton de Aquino Santos foi indicado para a diretoria de fiscalização. Ele é advogado e servidor de carreira do BC desde 1998. Na instituição, ocupou diversas funções, inclusive a de auditor-chefe. Pela manhã, os dois foram sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em um momento de críticas do governo à taxa elevada de juros do país, definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. O governo entende que a Selic, que está em 13,75% ao ano, inibe investimentos e prejudica o crescimento da economia. A taxa de juros é um instrumento que o Banco Central tem para manter a inflação dentro da meta definida pelo governo. Segundo o BC, uma queda prematura da taxa de juros pode levar a uma nova alta da inflação. Na semana passada, a ata da reunião do Copom abriu possibilidade de corte nos juros em agosto. Ao se apresentar aos senadores, Galípolo disse que não cabe a economistas impor o destino econômico do país. Durante muito tempo, eu acho que nós, economistas, utilizamos a necessidade da discussão técnica para tentar interditar o debate econômico ou a economia como um espaço para a vontade democrática ou para o debate público, né? Não cabe a nenhum economista, por mais excelência que ele tenha, impor o que ele entende ser o destino econômico do país à revelia da vontade democrática e dos seus representantes eleitos, que são os senhores. Questionado sobre a autonomia do Banco Central, Galípolo falou que os diretores do BC devem acatar a legislação. Não cabe aos diretores do Banco Central opinar ou dar qualquer tipo de diretriz sobre isso. Muitas vezes se entende a autonomia do Banco Central como se fosse uma autonomia do processo democrático, ou como se alguém quisesse ser indicado para ser diretor do Banco Central para fazer alguma coisa à revelia do que saiu da vontade democrática ou alguma coisa nesse sentido. O que não é o desejo de ninguém, eu tenho certeza de que está ocupando ou que está como candidato para ocupar o papel de uma autarquia, né? E isso é visível, inclusive, porque os diretores e o próprio diretor-presidente sempre está muito disposto a dialogar, a vir todas as vezes que é convidado ou convocado e a falar publicamente. Então, talvez é preciso se entender que é óbvio que é o poder eleito democraticamente à vontade das urnas que determina qual é o destino econômico da nossa sociedade. É através desse debate que a gente vai determinar. A autonomia técnica e operacional é aquilo que foi determinado e aquilo que os diretores devem perseguir e seguir. No mesmo tom de Galípolo, Ailton Aquino disse que o Banco Central é uma autarquia de Estado e não de governo. Nós temos que nos curvar ao que está na Lei Complementar 179 e principalmente lá no parágrafo 1º e artigo 1º e seu parágrafo, que nós temos que pensar na estabilidade do sistema financeiro e também no pleno emprego e no desenvolvimento do país, tá? Então eu deixo aqui, como servidor de carreira na casa, uma defesa da decisão política do Congresso. A sabatina durou 2 horas. As indicações de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino foram aprovadas por larga margem na comissão. No início da noite, o plenário do Senado também votou as 2 indicações. O nome de Gabriel Galípolo foi aprovado por 39 votos a favor, 12 contrários e 1 abstenção. O de Ailton de Aquino Santos por 42 votos favoráveis, 10 contrários e 1 abstenção. Ailton será a primeira pessoa negra a assumir uma diretoria do Banco Central. Os 2 agora aguardam uma data para tomar posse. Eles ficarão nos cargos pelos próximos 4 anos. A indústria voltou a ter resultados positivos em maio. A produção variou 0,3% em relação a abril, puxada pelos setores de combustíveis e veículos. Na comparação com maio do ano passado, a produção industrial cresceu quase 2%, mas ainda está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. O presidente Lula assumiu hoje a presidência do Mercosul numa reunião na Argentina.
Ele defendeu o acordo com o bloco, do bloco com a União Europeia, mas disse que exigências adicionais são inaceitáveis. A presidência do Mercosul é rotativa, troca a cada 6 meses. Estava com a Argentina e hoje passou para o Brasil. No discurso, o presidente Lula reforçou a importância da integração entre os países da região e disse que vai dar prioridade à entrada oficial da Bolívia no bloco. Lula ressaltou que a movimentação comercial do bloco pode crescer muito e voltou a defender uma moeda comum para as transações entre os países. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Falo de uma moeda de referência específica para o comércio regional, que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Lula prometeu também avançar nas negociações de acordos entre o Mercosul e outros países e, novamente, criticou as exigências apresentadas pela União Europeia para a conclusão do acordo comercial com o bloco. O acordo foi finalizado em 2019, mas desde então está em fase de revisão e ainda precisa ser aprovado por todos os países dos dois blocos. O Mercosul não concorda com a imposição de regras que dariam mais espaço a empresas europeias em licitações de compras governamentais. Segundo Lula, essa cláusula pode prejudicar empresas brasileiras que têm no governo seu principal cliente. Além disso, em março passado, a União Europeia propôs acrescentar um novo compromisso ambiental que prevê a aplicação de sanções em caso de descumprimento, o que Lula considera inaceitável. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo. Na sequência, falaram os presidentes dos outros países. O presidente do Uruguai, Lacalle Pou, e o paraguaio Mário Abdo Benítez reforçaram as críticas à Venezuela, membro suspenso do Mercosul, e cobraram uma resposta do bloco à decisão da justiça venezuelana de tornar inelegível uma opositora de Nicolás Maduro. O presidente Lula, que durante o discurso não tinha falado especificamente sobre a Venezuela, disse no fim da cerimônia que os defeitos não estão apenas com um lado. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Sabe, eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas os defeitos são múltiplos. No encerramento do encontro, a famosa foto dos participantes teve como fundo o cartão postal da região que separa 3 países do Mercosul: Argentina, Brasil e Paraguai. Presente na foto, o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, se recusou pela 4ª vez a assinar a declaração final da cúpula. O Uruguai deseja um acordo comercial com a China que não avança no Mercosul. O país já ameaça deixar o bloco da América do Sul, como noticiou a imprensa do país. A seguir, um motorista invade uma calçada e fere 8 pessoas em Israel. A Polícia Federal investiga a morte de uma criança em Yanomami, em Roraima. A polícia do Rio encontrou mais de 20 carros roubados numa única favela. Investigações revelam como quadrilhas estão usando o roubo de veículos para lucrar e trocar por armas e drogas. Conjunto de favelas da Maré, zona norte do Rio. A polícia diz que foi até lá porque quadrilhas usam a região, onde vivem 140 mil pessoas, como um dos principais esconderijos de carros roubados. Hoje, 7 bandidos foram presos e 27 veículos recuperados. Pelo menos 5 já estavam clonados. Mas este não é o único lugar, nem o único grupo criminoso envolvido num crime que assombra cada vez mais moradores da cidade. As investigações mostram que traficantes de facções diferentes
e milicianos de várias favelas estão fazendo do roubo de carros mais um negócio lucrativo ou moeda de troca para receber armas e drogas de outras quadrilhas. Uma força-tarefa passou a monitorar as quadrilhas para saber como elas agem. Em outubro do ano passado, por exemplo, criminosos roubaram o carro de um casal aqui nesta rua em Ipanema, na zona sul do Rio. Você vai ver a partir de agora como bandidos fizeram esse carro chegar a 2.700 quilômetros daqui. A polícia descobriu que de Ipanema, o carro foi levado para o Morro dos Prazeres, no centro, onde ficou 7 meses. Nesse período, o carro foi clonado. Os bandidos adulteraram o número do chassi na carroceria, nos vidros e no motor. As placas também foram adulteradas. No dia 5 do mês passado, a quadrilha vendeu o carro para receptadores. O veículo foi para o pátio de uma transportadora. 2 dias depois, foi colocado num caminhão cegonha e seguiu viagem. Atravessou 7 estados, até chegar na cidade cearense de Sobral, onde desembarcou. Os receptadores levavam o carro até Guaraciaba do Norte, a 2.700 quilômetros do Rio, quando foram presos pela polícia do Ceará, que apoiou a polícia do Rio. As investigações já identificaram que as quadrilhas montaram estruturas dentro das favelas, com oficina de clonagem e bandidos dedicados a encomendar os furtos e roubos, preparar o transporte e negociar com receptadores. Na rede criminosa que se formou, carros são anunciados na internet. O carro tá zero, pai. Além do Ceará, a investigação descobriu a venda de carros clonados do Rio para Bahia, Minas Gerais e Goiás. E carros brasileiros também estão atravessando a fronteira em direção ao Paraguai. Essas organizações, elas além de lucrarem recebendo dinheiro por isso, elas fornecem o próprio veículo aos traficantes que usam ele como moeda de troca, por troca de armas, drogas, que vem muitas vezes de outros estados e até de fora do país. As estatísticas mostram que o roubo de veículos no Rio voltou a crescer nos últimos 3 anos. Essas imagens de um posto de gasolina na Barra da Tijuca, no Rio, mostram a negociação de integrantes de uma quadrilha com receptadores de Minas Gerais, que iam levar 2 carros de locadoras. Mas os 4 foram presos em flagrante. Esses carros, quando são roubados, muitas vezes não apenas um crime de roubo, mas até o crime de latrocínio, que a pessoa pode vir a óbito. Então é muito importante que a pessoa se cheque de todas as possibilidades para verificar a real procedência daquele veículo que ela está comercializando. Teve tiroteio durante a operação para combater roubo de carros no Rio. 22 escolas não puderam funcionar. Quase 8.000 alunos ficaram sem aulas. 2 clínicas da família tiveram que suspender o atendimento. A Polícia Federal está investigando um ataque a tiros que matou uma criança e feriu outros 5 indígenas no território Yanomami, em Roraima. Militares protegem a área de pouso do helicóptero da Força Aérea. A FAB foi ao território Yanomami resgatar os indígenas feridos no ataque a tiros na comunidade Parima. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, os feridos são um líder indígena de 48 anos, uma mulher de 24, a filha dela de 12 anos e 2 meninas de 15 e 9 anos. Eles foram levados para Boa Vista e encaminhados às unidades de referência para atendimento. Uma menina de 7 anos morreu no ataque. O corpo dela caiu no rio. O Conselho Distrital de Saúde Yanomami e Ecuana solicitou a ajuda dos bombeiros para fazer as buscas pelo corpo. O Ministério dos Povos Indígenas afirmou que já mobilizou agentes da Polícia Federal, servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da Força Nacional e militares das Forças Armadas para reforçar a segurança no local dos ataques. Fatos como esse mostram o quanto o garimpo ilegal provoca um desequilíbrio social e a destruição do meio ambiente dentro do território. O Ministério dos Povos Indígenas segue comprometido em continuar com as ações para devolver a paz, a tranquilidade e a segurança para o povo Yanomami. Agentes da Polícia Federal já estão na comunidade Parima, dentro da reserva, apurando as circunstâncias do ataque. Por enquanto,
os agressores não foram identificados. Não é o primeiro ataque aos indígenas Yanomami esse ano. Em abril, um indígena foi morto e outros 2 baleados por garimpeiros ilegais na comunidade Uxiú. Em maio, garimpeiros furaram um bloqueio fluvial no rio Uraricuera, na comunidade Palimiú, onde um posto de fiscalização tenta impedir o avanço de invasores. Os bandidos atiraram contra as embarcações dos agentes da Força Nacional. Com a morte da criança Yanomami no Parima, chegou a 15 o número de mortos dentro da reserva desde o início da operação de desintrusão em fevereiro deste ano. O Tribunal Superior do Trabalho condenou Sari Corte Real e Sérgio Hacker a pagar indenização por dano moral numa ação civil pública. O TST aceitou a denúncia do Ministério Público do Trabalho sobre a existência de racismo estrutural, sexismo e classismo na contratação de Mirtz e Marta Santana, mãe e avó do menino Miguel, de 5 anos, que morreu ao cair do 9º andar do prédio onde o casal morava há 3 anos. As duas eram funcionárias na casa do casal, mas recebiam o salário da prefeitura de Tamandaré, onde Sérgio Hacker era prefeito. A defesa do casal diz que vai recorrer da decisão. No ano passado, a Justiça condenou Sari Corte Real a 8 anos de prisão por abandono de incapaz com resultado morte. Ela responde ao processo em liberdade. Uma jornalista russa e um advogado foram agredidos por homens mascarados na Chechênia, segundo o grupo de direitos humanos Memorial. Helena Milashina e o advogado Alexander Nemov foram sequestrados e espancados. A jornalista teve dedos das mãos quebrados e o cabelo raspado e foi coberta com tinta verde. O advogado sofreu uma facada na perna. Eles foram até a capital da Chechênia, Grozny, para cobrir o julgamento de um ativista de oposição ao governo russo. O Kremlin afirmou que o caso vai ser investigado pela Comissão de Direitos Humanos. Segundo a jornalista e o advogado, os agressores disseram que os dois estavam sendo punidos por seu ativismo e reportagem. Um terrorista invadiu de carro uma calçada e feriu 8 pessoas em Tel Aviv. As equipes de emergência isolaram o local do crime, classificado por Israel como um atentado terrorista. Testemunhas relatam que por volta de 1 da tarde, pelo horário local, o criminoso avançou de carro sobre a calçada e atropelou pedestres que estavam perto de uma parada de ônibus. Ao sair do veículo, ele ainda tentou esfaquear outras pessoas no local. Acabou sendo morto com um tiro. Segundo a polícia, ele era um palestino de 20 anos, morador da Cisjordânia. O grupo Hamas, formado por militantes palestinos radicais, assumiu a responsabilidade pelo ataque. O porta-voz do grupo disse que o atentado foi um ato heróico e uma retaliação à operação do governo israelense na cidade de Jenin. Ontem, as tropas de Israel lançaram a maior ofensiva militar na Cisjordânia dos últimos 20 anos. Com incursões terrestres, além de drones e bombardeios aéreos. Quase 2.000 soldados avançaram sobre o campo de refugiados, que abriga cerca de 18 mil pessoas. Israel declarou que o alvo era a infraestrutura de núcleos terroristas, onde eram armazenados armamentos e explosivos. Hoje, durante o segundo dia de operação, o governo de Benjamin Netanyahu afirmou que as ações estavam quase concluídas. Imagens mostram várias nuvens de fumaça nas proximidades do campo de refugiados de Jenin. A polícia de Israel alertou os moradores que novos ataques são esperados no país enquanto os militares avançam na Cisjordânia. O conflito na região tem se intensificado desde o início do ano, com cerca de 200 mortos de ambos os lados. O primeiro-ministro israelense vem sendo pressionado por grupos ultranacionalistas que o ajudaram a voltar ao poder e que exigem respostas mais duras contra os palestinos. A seguir, o incêndio no apartamento do diretor de teatro José Celso Martinez Correia, em São Paulo. A seleção brasileira feminina chega à Austrália para a Copa do Mundo. O ex-governador e criador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos. Ele tinha 94 anos e sofria de câncer nos ossos. Desde a semana passada, estava internado com uma infecção respiratória. O governador fica de lado, para surgir o companheiro de manga de camisa, sem gravata,
para falar com o coração e a emoção. José Wilson Siqueira Campos nasceu em Crato, no interior do Ceará. Aos 13 anos, perdeu a mãe. Chegou a viver na rua e ser seringueiro no Amazonas, até virar agricultor em Colinas, no então norte de Goiás. Foi lá que iniciou a carreira política. Em 1965, se elegeu vereador pela extinta Arena, que apoiava o governo militar. Em 1971, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou por 5 mandatos. Siqueira era um dos que sonhavam em desmembrar o antigo norte de Goiás. Ousou imaginar nascer de um grande território pouco povoado, entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, um novo estado, o Tocantins. Quando a emenda que criava o estado foi aprovada, Siqueira foi eleito o primeiro governador para um mandato de 2 anos, cargo que voltou a ocupar entre 1995 e 2003. Em 2011, foi eleito governador para o 4º mandato desde a criação do estado. Siqueira não concluiu o governo. Renunciou em 2014, abrindo caminho para o filho disputar uma vaga no legislativo. Ao longo de mais de meio século de vida política, Siqueira Campos também se viu envolvido em polêmicas. O Ministério Público denunciou aplicações irregulares de mais de R$1 bilhão da Previdência Estadual. Aos 90 anos, ainda estava ativo na política e chegou a assumir o mandato de senador da República. Um dos prazeres que guardou até os últimos dias era lembrar da trajetória da criação do Tocantins. Eu tenho orgulho de ter criado esse estado. O diretor de teatro e dramaturgo José Celso Martinez Correia, de 86 anos, está internado em São Paulo. O apartamento dele pegou fogo hoje de manhã. Segundo os amigos que conversaram com a família, o fogo começou no quarto de Zé Celso, que estava dormindo depois de trabalhar a noite toda. Foi dormir pela manhã e ligou o aquecedor. O incêndio começou no quarto do Zé. Na cama do Zé. Fernando, que mora no edifício da frente e gravou as imagens do incêndio, contou que o fogo se alastrou rapidamente. Rapidinho, o fogo pegou, assim, foi coisa muito rápida. Mas, graças a Deus, os bombeiros chegaram bem rápido. Muita fumaça, espalhou pra cá, como é que foi na hora? Tive que fechar, tivemos que descer todo mundo, não dá pra ficar aqui dentro. O apartamento fica no último andar e é conjugado com outro. Nele moram Zé Celso e o marido e os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Os 3 sofreram queimaduras ao socorrer o dramaturgo, que tem problemas de mobilidade. Zé Celso tem 86 anos e criou o grupo de teatro Oficina. Censurado e preso pela ditadura em 1974, foi para Portugal, onde dirigiu um documentário sobre a Revolução dos Cravos e a independência de Moçambique. Voltou para o Brasil 4 anos depois e se dedicou ao teatro que fundou. José Celso se casou há 1 mês com Marcelo Drummond. O Teatro Oficina divulgou uma nota pública sobre o acidente e cancelou a programação. José Celso está internado aqui no Hospital das Clínicas. Ele teve queimaduras em boa parte do corpo. As outras vítimas estão em observação numa unidade de pronto atendimento por causa da inalação de fumaça e estão fora de perigo. A polícia está investigando se o fogo começou mesmo no aquecedor. Hora da previsão do tempo para todo o país. Jaqueline Brasil, aqui está ela. Boa noite, Jaqueline. Oi, Heraldo. Boa noite para você, para Ana. E boa noite para você também. O destaque vai ser amanhã o tempo seco. Tem uma massa de ar seco presente em grande parte do país, impedindo a entrada de frentes frias. E ela ganha mais força por causa dessa alta pressão, que empurra o ar de cima para baixo. Esse sistema funciona como uma tampa, que não deixa formar nuvens de chuva. Em algumas áreas, a umidade do ar despenca, principalmente no período mais quente do dia. Isso pode ocorrer em Campo Grande, com máxima de 30 graus e a umidade do ar em 20%. Palmas e Porto Velho com 34 graus e índice de 30%. Em Cuiabá, a umidade do ar deve cair para 12%, estado de emergência. E o que vai chamar a atenção também é a amplitude térmica de 19 graus, com mínima de 16 e máxima de 35. Temperaturas vão ficar mais baixas no Rio, também em Porto Alegre, com 27 graus. Brasília, 25. Belo Horizonte, São Paulo e Florianópolis, 23. Curitiba, 21.
região. Previsão de chuva isolada no litoral de Santa Catarina, ali do Amazonas também até o Maranhão, do Rio Grande do Norte até o Espírito Santo. Pode chover forte nas áreas em verde escuro, no sul gaúcho, Sergipe, Bahia, Amapá e Pará. Em Belém e Macapá é onde deve chover mais, com 20 e 30 milímetros e máximas de 31 e 30 graus. Chove também em Salvador e Aracaju, com máximas de 27 graus. Tem uma frente fria prevista para chegar ao sul do país na quinta-feira. E como ela não deve ser forte, não vai conseguir avançar para as outras regiões. Até sexta-feira, a previsão é que a chuva se espalhe pelo Rio Grande do Sul, tem alerta de temporais. No fim de semana, ela traz uma garoa para São Paulo. E só. Os altos volumes vão se concentrar em cidades gaúchas. Por exemplo, Porto Alegre. Pode chover quase 100 milímetros entre quinta-feira e sábado. Boa noite para vocês, Heraldo, Ana. Para você também, Jaqueline. Até amanhã. E o mundo teve ontem o dia mais quente desde o final do século XIX. A temperatura média da Terra chegou aos 17 graus, segundo a Agência de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. Cientistas acreditam que o aumento do calor é intensificado pelo El Niño, um evento climático natural, e também pelo aumento das emissões de dióxido de carbono. A seleção brasileira feminina de futebol desembarcou na Austrália para disputar a Copa do Mundo. Sem saber se a porta do hotel era para lá ou para cá, ou até incansavelmente felizes, como a capitã Rafael. Todas as reações das 26 jogadoras do Brasil ao chegarem à Austrália eram justificáveis. Entre Brasília e Brisbane, elas cruzaram 14.692 quilômetros numa viagem que durou 24 horas com escala no Tahiti. Não há jeito fácil de chegar à Austrália. Pelo menos, o voo era fretado e o hotel em Gold Coast, cidade da preparação para a Copa, é 5 estrelas. No avião, aqui no hotel, toda a estrutura faz com que a gente literalmente só pense em jogar, dê o nosso melhor para trazer esse título aí para o Brasil. A estratégia para superar um fuso horário de 13 horas foi planejada pelo Núcleo de Saúde e Desempenho da seleção. Envolveu médicos, nutricionistas e preparadores físicos. Teve cardápio planejado e até horas certas para dormir durante um voo tão longo. Na luta para vencer o sono, o carisma e a criatividade do futebol brasileiro apareceram. Tentamos seguir ao máximo esse protocolo, porque é importante agora também para a recuperação e para a gente estar pronta já para o treinamento o mais rápido possível. Mas foi muito legal, a gente inventou o que tu imagina dentro do voo para ficar acordado. Para seguir essa planilha detalhada e dormir apenas 3 horas no voo inteiro, a meio-campista Ari Borges virou MC Ariadne. Com microfone e caixa de som no último volume, ela acordou as cansadas e pôs meio time para dançar, tipo o atacante Andressa Alves. Pausa para o momento Tamires na passarela. Aprovado pela comissão técnica. A música voltou com a voz e violão da zagueira Mônica. Há 20 dias da estreia na Copa contra o Panamá, um time evidentemente entrosado. Fernando Diniz, do Fluminense, chegou agora há pouco à sede da CBF no Rio de Janeiro para assinar o contrato de técnico da seleção masculina de futebol. A informação sobre o convite foi publicada primeiro no site ge.globo. Fernando Diniz vai conciliar os dois trabalhos. Ele segue como técnico do Fluminense e vai se apresentar à seleção em datas específicas, como nos amistosos e principalmente nas eliminatórias para a Copa. Um sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense e eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer o que dê certo. A CBF e o Fluminense chegaram a um acordo para que a situação não prejudique o time carioca, que está disputando o Campeonato Brasileiro e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. A seleção brasileira está sem um treinador titular desde o início do ano, quando o Tite assinou a rescisão de contrato. Nos 3 amistosos em 2023, o time teve interinamente o Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20. A ideia da CBF é que Diniz preencha o cargo enquanto Carlo Ancelotti não chega. Os planos do presidente Edinaldo Rodrigues são para o italiano já comandar a seleção na Copa América em junho do ano que vem.
Nessa data, termina o contrato dele com o Real Madrid. Diniz e Ancelotti podem até trabalhar juntos, se o técnico brasileiro quiser seguir na comissão com o treinador italiano. E era um nome que vinha sendo falado, principalmente pelo trabalho que foi desenvolvido no Fluminense nos últimos tempos. A gente não sabe se ele vai continuar na comissão técnica, se essa espera do Ancelotti até 2024 ela realmente vai acontecer. Mas acho que é um bom nome para você ter um início de trabalho. O primeiro compromisso do novo treinador será na abertura das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo em 2026. O Brasil vai receber a Bolívia e vai até Lima para enfrentar a seleção peruana. Esses 2 jogos vão acontecer entre os dias 4 e 12 de setembro. Até o fim de 2023, haverá ainda mais 4 partidas, todas pelas eliminatórias, contra Venezuela, Uruguai, Argentina e Colômbia. Treinar um time e a seleção brasileira ao mesmo tempo não é uma situação inédita. Entre os anos de 1998 e 2001, por exemplo, Vanderlei Luxemburgo, técnico do Corinthians, e Emerson Leão, do Sport, se dividiram entre a seleção e os seus clubes. O trabalho da seleção é diferente dos clubes. O clube é o dia a dia. A seleção pega na segunda-feira para ter o jogo na quarta ou na quinta ou então no final de semana. É completamente diferente o trabalho, mas eu acho que ele tem competência para tocar isso. Fernando Diniz assinou por 1 ano como técnico da seleção brasileira e vai ser apresentado amanhã pela CBF. Começa hoje a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Um é tricampeão do torneio, o outro nunca chegou numa decisão. Mas o retrospecto recente dá cores vivas ao confronto. É que o Corinthians acabou eliminado pelo América Mineiro na última vez em que se encontraram, num mata-mata de Copa do Brasil, 3 anos atrás. A Copa do Brasil é muito importante, não só para nós jogadores, mas também para a instituição, até porque a parte financeira ajuda muito no decorrer do ano, então a gente tem que tentar fazer o melhor para ir em busca desse título. Os clubes que avançarem para semifinais garantem 9 milhões de reais. Por que não desejar tudo? Mata-mata, afinal, é a morada da surpresa. 11 estados do país já celebraram conquistas. Nesse quesito, quem mais venceu foi São Paulo. 10 troféus. 3 times paulistas seguem vivos nessa edição. 2 deles se enfrentam nesta quarta-feira aqui no estádio do Morumbi. É clássico, com o Palmeiras na busca pelo 5º título e o São Paulo na caminhada para tentar conquistar o torneio pela primeira vez. É um adversário difícil, vem sendo campeão com frequência nos campeonatos, mas a gente tem totais condições, junto com o nosso torcedor, de sair vitorioso. Vale dizer que a história recente entre ambos também tem cores quentes no torneio. É uma disputa ainda fresca na memória, já que o São Paulo eliminou o rival do torneio no ano passado. Às vezes, rivalidades podem surgir para além dos limites estaduais, como no caso do duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Só na Copa do Brasil foram 4 confrontos nos últimos 4 anos, com 2 vitórias para cada lado. Dos que ainda restam na disputa, quem mais conhece o caminho do triunfo é o Grêmio. São 5 conquistas. O duelo da vez é com o Bahia. Assim, vai se construindo a jornada até o elemento mais desejado por todos. Nesse ano, a taça garante 70 milhões de reais ao vencedor e a riqueza sublime de arquibancadas em festa. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.